Oi pessoal, nesse vídeo vamos falar sobre diagrama de processo ou fluxograma. A gente não pode confundir esse tipo de diagrama com o DFD, que é um diagrama de fluxo de dados, que a gente vai tratar em outro vídeo. Esse documento, o diagrama de processos ou fluxograma, é usado não somente pelo analista de sistema durante a análise de um processo, mas também por analista de processos, gerente de projetos, e outros que podem visualizar e acompanhar mais facilmente o processo da empresa, de um setor ou até mesmo de um projeto específico, usando esse fluxograma. Mas o que é um fluxograma afinal? Bom, vocês se lembram da explicação sobre algoritmos, né? Então, se não se lembram, dá uma olhada nessa playlist, porque lá tem um vídeo rapidinho sobre algoritmo. É bem curtinho, então para quem não sabe bem o que é algoritmo, vai conseguir se localizar bem lá. Mas, voltando ao fluxograma, vamos extrapolar um pouco. No algoritmo, você descreve através de uma lista os passos a serem seguidos. No fluxograma, você coloca essa descrição num formato gráfico. Porém, a grande diferença é que no algoritmo, você pode se aprofundar a um nível técnico, acrescentando inclusive o uso de variáveis e outras coisas. Então o algoritmo vai ser mais útil para um programador quando se está no nível técnico. Já o fluxograma não apresenta informações técnicas, é uma descrição dos processos e o seu fluxo. Pode apresentar símbolos de decisão e alguns outros mais específicos, como indicação de relatórios, se eles forem a princípio não técnicos. As informações técnicas são deixadas para outros documentos. A grande vantagem do fluxograma é que conseguimos visualizar o processo mais facilmente do que lendo uma lista. Isso facilita muito o acompanhamento e a análise para propor mudanças e melhorias, se for o caso. Além disso, fica bem claro o início e o término do processo descrito. Agora vamos falar um pouco dos símbolos que usamos no diagrama de processos ou fluxograma. O primeiro é o de início ou fim, representado por um círculo. Ele é colocado no início do processo e no final desse mesmo processo. A gente pode utilizar ou um círculo ou uma espécie de retângulo com as beiradas ovaladas. Tá? São os dois tipos que se vê normalmente. E também às vezes se usa uma cor do tipo verde para o símbolo no início e vermelho para o símbolo no final, ou algo do gênero. Ou também pode se apresentar vazado, como está sendo colocado aqui. A gente também pode usar uma coisa semelhante a esse símbolo, que vocês vão conseguir ver em vários fluxogramas, que é o conector. Esse conector leva uma letra dentro dele. E ele serve para, como o próprio nome diz, conectar partes diferentes do processo que estão distantes fisicamente. Quando você olha no desenho, eles estão distantes. Então, facilita a identificação de onde aquele passo do processo vai parar, de onde que ele vai sair daquele ponto para onde ele vai. E para poder fazer essa indicação, a gente coloca um par desse mesmo conector na outra parte do fluxograma, onde esse processo vai estar dando continuidade e utilizando a mesma letra. Tá? Então, se você encontrar um conector com a letra A, certamente em algum outro ponto do fluxograma, principalmente se ele for com várias páginas, você vai encontrar um outro conector com a letra A. Aí você vai saber que aquele ponto A se conecta com aquele outro ponto A. E dali vai seguir o processo. A gente utiliza muito, principalmente quando você vai fazer quebra de página, essas coisas assim. Obviamente, todo fluxograma é composto por processos. Afinal, é um diagrama de processos. Então, cada processo é representado por um retângulo. Dentro desse retângulo, a gente costuma colocar uma descrição curta do processo para identificar qual é a atividade que está sendo executada naquele passo. Um outro
símbolo usado bastante é o de decisão, que é esse losango. No interior dele a gente coloca a pergunta que vai ser respondida por aquele momento de decisão. Nesse ponto, talvez não esteja muito claro agora, mas no exemplo que a gente vai fazer mais no final do vídeo, a gente vai utilizar e aí vai ficar mais claro. E como a gente liga cada um desses símbolos? Obviamente a gente vai utilizar essa seta que indica o fluxo. Essa seta não costuma ter nenhum texto colocado. Ele, exceto no caso do símbolo de decisão, que a seta dele indica as respostas possíveis. Normalmente é sim ou não. Todos os símbolos devem estar conectados a pelo menos um outro símbolo através dessas setas de fluxo, para que o fluxo de processo faça sentido. Além desses, esses são os símbolos que a gente mais usa. Além desses, a gente também pode ter alguns outros, como por exemplo o de processo pré-definido. Esse de processo pré-definido é utilizado para representar processos descritos em outro fluxograma, e essa informação vai estar conectada dentro dele. Por exemplo, você vai colocar, o exemplo que a gente vai desenvolver mais para frente, no final do vídeo, é de uma entrada de usuário no sistema, digitando usuário e senha. Então, você pode, se você tem esse fluxograma definido já num documento e você vai usar ele já está definido. Essa parte de liberação de acesso do usuário, podemos dizer assim. E você vai querer utilizar esse mesmo fluxograma num outro fluxo, por exemplo, de entrada no sistema de contas a pagar. Então, você tem no início, que seria o primeiro processo dele, é a validação do usuário, a liberação do acesso. Você não vai descrever de novo todo aquele fluxograma. Você vai colocar um desse de processo pré-definido, no qual no interior dele você vai colocar o título do fluxograma que você já tem documentado. Então, a pessoa que vai estar lendo esse fluxograma sabe que quando ela pegar esse símbolo, ela vai lá na documentação, pega lá o fluxograma de liberação de acesso, sabe qual que é, vai ver como é que funciona e vai voltar para cá e segue o processo daí adiante. Além desse, você tem o de operação manual. Ele indica uma operação que deve ser feita manualmente, como por exemplo ligar um equipamento, colocar uma matéria-prima em algum lugar e assim por diante. Você tem os símbolos de documentos, que indicam um documento que é gerado no processo, que pode ser um relatório impresso, um formulário, assim por diante, ou mesmo um documento que não está sendo gerado, mas que é consultado no processo. Então, por exemplo, um formulário preenchido manualmente, então ele pode aparecer aqui. E finalmente o de espera, que indica o tempo de espera para prosseguir o processo, usado principalmente quando tem uma pausa obrigatória ou uma ação que naquele instante ele vai ter que esperar por alguma ação de terceiros. Esses são os símbolos que você vai encontrar normalmente por aí, sendo que aquela primeira lista de símbolos são os mais usados. Esses são também muito usados, só que não tanto quanto os anteriores. Só que, obviamente, você não está limitado a somente esses símbolos. Podem ter muitos outros, e aí, nesse caso, teria que consultar o que cada um é, mas com esses símbolos mostrados aqui, você já consegue pegar a grande maioria dos fluxogramas que estão por aí sendo feitos ou existentes, ou mesmo você fazer um. Você consegue cobrir a grande maioria dos casos com esses símbolos. Como exemplo de fluxograma simples, a gente pode ver aqui o de um processo de compra e venda em uma lanchonete. Então ele se inicia por aquele símbolo verde, no qual o cliente chega, seleciona o prato,
o balconista separa o prato selecionado, aí o cliente efetua o pagamento no caixa e o balconista entrega o prato para aquele cliente. E fim do processo. É o símbolo o terminador vermelho. Se encerrou o processo aí. Vocês podem ver, é um fluxo bem simples, bem macro, mas que indica um processo de venda numa lanchonete. Também existem fluxogramas nos quais a gente coloca o departamento, ou setor, ou pessoa que vai fazer aquelas etapas. Então, esse fluxograma simples que a gente está vendo aqui, quando a gente vai indicar departamentos, setores ou pessoas, ele vai ficar dessa forma. E aí, quando está dessa forma, ele é chamado de fluxograma funcional, porque apresenta ou as pessoas, ou as funções, ou os departamentos envolvidos. Tá? Então, muda o nome, mas os símbolos são os mesmos, e é só para ficar mais fácil quando você tem uma interação entre vários departamentos ou vários setores. Você consegue visualizar bem mais facilmente quando você coloca ele com esse fluxograma funcional. Então também é uma coisa que a gente costuma ver por aí em apresentações, a gente costuma ver também esse tipo de coisa. Mas é basicamente a mesma coisa que o anterior. Vocês podem ver que não teve nada de diferença a não ser a divisão nas caixinhas de cliente e balconista. Agora a gente vai fazer aquele fluxograma relativo ao processo de login de usuário. Numa aplicação, num site, num aplicativo qualquer. Esse fluxograma, a princípio, serve para a grande maioria dos casos de login de usuário. Então, como é que funciona geralmente um processo de login? Que é, na verdade, isso daqui é a janelinha na qual a pessoa vai lá e coloca o usuário e senha. Então, para a gente conseguir entender o processo, na hora que abre a janelinha, então é aquele ponto verde, está iniciando o processo. Aí o usuário vai informar a identificação, que seria o nome dele de usuário, ou o e-mail, ou o que for no caso da aplicação. Coloca a senha e, de posse da identificação e da senha, é feita a seguinte pergunta: a identificação da senha e senha estão corretos? Esse par está correto? Essa identificação e essa senha fazem sentido para o sistema, no cadastro de clientes, no cadastro do sistema, de usuários do sistema? Eles fazem sentido? Estão corretos? Se sim, fornece o acesso fornecido para a aplicação, carrega o menu do aplicativo e finaliza. Caso não esteja correto, aí eu estou supondo aqui que a gente permite que ele faça a tentativa por 3 vezes antes de sair do sistema. E já tentou 3 vezes? Se não tiver tentado 3 vezes, ele volta para a primeira janela pedindo de novo a identificação e senha, e o processo se repete até que ele consiga passar a identificação e senha corretas ou que tenha tentado 3 vezes. Caso ele tenha tentado 3 vezes já, aí ele interrompe e sai fora do sistema. Ele não permite acesso. Então se encerra o processo. Vocês podem ver que aqui ele está já tentou 3 vezes, se sim, ele está encerrando o processo, porém ele não carrega o aplicativo, porque ele está após o processo de carga do aplicativo. Quer dizer, você não carrega menu, você não carrega o aplicativo porque você não liberou o acesso. Então ele encerra o processo e vai encerrar o aplicativo porque ele não carregou o aplicativo. Então seria um exemplo de processo de login. Tá? Vocês podem ver que aqui não tem nenhuma informação técnica, como por exemplo, que tabela é consultada, nome de campo, chave, não tem nada disso. Simplesmente tem o processo. O usuário informa a senha, o usuário informa a identificação, informa a senha, verifica que está correto, se sim, acessa e carrega o aplicativo, se não,
permite tentar mais 2 vezes, até completar 3 vezes. Se não conseguiu em nenhuma delas, finaliza sem carregar o aplicativo. E caso consiga, entra no aplicativo. Informações técnicas do tipo tabelas consultadas, quais são os campos e coisas assim, isso vai estar num outro diagrama que é chamado DFD, que é o diagrama de fluxo de dados, no qual esse sim a gente vai ver uma coisa parecida com essa, porém indicando quais são os campos que estão sendo verificados ou variáveis, que tabelas são consultadas e tudo mais. Aí é um outro documento, e esse documento, o diagrama de fluxo de dados, esse é um documento técnico. Esse sim é bem mais utilizado pelo programador. Tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de dar o like, compartilhar, se inscrever no canal, ativando o sininho para mais dicas. Nos vemos no próximo vídeo. Obrigado.